E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Somente até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta, por gentileza, mas fecha os teus olhos comigo. Vamos orar mais uma vez. Deus fiel, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é o sustento da igreja. Nós te louvamos porque por esta palavra a igreja metodista aqui em Emilianópolis vem sendo sustentada desde quando ela nasceu há 9 anos atrás. Te louvamos, ó Pai, porque esta igreja foi plantada por uma outra igreja, a igreja em Emilianópolis, que também foi sustentada e tem sido sustentada pela tua palavra. Senhor, nesta noite há uma porção de sustento desta palavra a ser derramada sobre todos nós que aqui estamos. Eu te peço, Senhor, fala comigo, fala com o meu irmão, fala com a minha irmã, fala com cada um de nós que aqui estamos, Pai. Sustenta-nos, meu Deus, com o poder da tua palavra. Usa da minha vida para ministrar sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha aqui presentes. Se alguma palavra que eu quiser proferir aqui, Senhor, for fruto dos meus pensamentos, fruto, Senhor, da minha vontade, Senhor, tu pode calar a minha boca se for necessário. Eu quero falar aqui apenas aquilo que é teu, apenas aquilo que é autorizado pelo teu Espírito Santo para ser transmitido neste lugar, nesta noite. Eu clamo agradecido no nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Querida, essa história ela diz respeito ao primeiro evento posterior ao chamado de Jesus para que Pedro se tornasse um apóstolo. O primeiro evento posterior é Pedro convidando Jesus para ir na sua casa. Jesus passa por Pedro, Pedro está pescando e Jesus lança a proposta. Eu quero que você se torne um pescador de homens e eu vou te ensinar isso. E Pedro se levanta e começa a andar com Jesus. E aí Pedro convida Jesus para ir até a casa dele. Quando Jesus chega nessa casa, ao invés de tudo estar preparado para receber o visitante, a anfitriã, aquela que era a governanta da casa, sogra de Pedro, ela não estava bem, ela estava com febre. E alguém faz essa notícia chegar até Jesus. E a partir desse momento, Jesus toma o controle daquela casa. Eu quero olhar para essa passagem e usar essa passagem como uma metáfora para a vida da igreja na cidade, para falar acerca do que é a igreja na cidade. O Juarez falou aqui acerca de 4, 5, às vezes 10 pessoas em um momento de oração, às segundas-feiras, de maneira ininterrupta, a não ser no período de pandemia, pessoas estendendo as suas mãos nas direções, em todas as direções da cidade, intercedendo por este município, intercedendo pelos poderes do município, orando pelas igrejas desta cidade, orando pelos não convertidos, e há um poder extremamente grande. A palavra fala que há um desejo do Senhor de que homens levantem suas mãos santas em todos os lugares, em todo o tempo. Isso significa que quando alguém levanta mãos santas, algo é operado pelo Senhor. Não importa quantas pessoas sejam, não importa quantas pessoas estejam reunidas, desde que o foco seja clamar pela presença dEle. E eu não tenho dúvida que portas se abriram para esta cidade, portas se abriram para as igrejas dessa cidade, porque em algum lugar
existem pessoas que, mesmo sendo poucas, resolveram levantar mãos santas e interceder por esta cidade. Portas econômicas são abertas nessa cidade, prefeito, porque existem pessoas estendendo mãos santas para todos os cantos dessa cidade. A segurança é garantida a vocês que estão nos protegendo, querido policial, porque existem mãos santas estendidas para vocês. As leis lá do Legislativo, senhores vereadores, elas fluem de uma maneira que vem contribuir para a cidade, porque existem mãos santas estendidas na direção de vocês. Existe gente clamando pela vida de vocês. E eu louvo a Deus, querido. Eu louvo a Deus porque o Senhor é aquele que dá a direção e o discernimento para a sua igreja, para que a igreja não pare, não desanime, não leve em consideração o fato de que nós ainda somos poucos. Não existe igreja pequena quando há um projeto grande, irmãozinho. Não existe igreja pequena quando há um projeto celestial. Os projetos celestiais são maiores do que aqueles que nós podemos imaginar. Vocês creem nisso? Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero usar a casa de Pedro nesse texto como se ela fosse a igreja. E eu quero pensar naquilo que aconteceu ali dentro e a partir desta casa, de maneira que a cidade foi impactada. Esse texto traz algumas pistas para mim e para você acerca disso. Presta bastante atenção nos 2 primeiros versículos. A gente já leu, mas eu vou repetir a leitura para você. O texto diz: e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e André com Tiago e João. O Simão aqui é o Pedro, tá, gente? E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Para a leitura aí, porque aqui já tem um ensino para mim e para você. Lembre-se, esta casa representa a igreja do Senhor. Representa a igreja do Senhor. Não apenas a igreja metodista, a Assembleia de Deus, outras igrejas, como bem disse o pastor João aqui, nós não estamos pregando placa, nós pregamos o reino. Esta casa de Pedro, ela representa as diversas conexões do reino de Deus espalhadas na cidade. E a palavra diz que quando Jesus entrou naquela casa, logo uma fragilidade daquela casa foi apresentada para ele. Guarde essa informação. Uma fragilidade, uma necessidade daquela casa foi apresentada para Jesus. Sabe o que é a igreja? Sabe o que é a igreja? Olhando para esse texto e classificando a casa de Pedro como uma igreja. A igreja é o lugar no qual nós podemos expor as nossas febres, as nossas fragilidades, as nossas necessidades a Jesus. A igreja é isso. Às vezes existem febres no nosso lar. Às vezes existem febres no município. Às vezes existem febres em casais. Às vezes existem febres no trato de pais com filhos. Às vezes existem febres nas casas que tornam famílias doentes, que tornam famílias paralisadas, que tornam famílias dependentes de um conserto, dependentes de uma cura. A febre, ela é a advertência de que alguma coisa errada está acontecendo no organismo. Uma vez eu fiz um exercício com a igreja e eu usei a febre como uma metáfora. E eu perguntei assim para a minha igreja: quantos aqui acham que febre é uma coisa boa? Ninguém levantou a mão, né? Falei, gente, a febre é uma bênção. A febre é uma maravilha. Porque se não fosse a febre, nós não saberíamos que alguma coisa está errada no nosso organismo. Estaria apodrecendo por dentro se não tivesse uma febre para avisar que tem alguma coisa em colapso. E se eu não tomar uma providência, encontrar a causa daquela febre e atacar a causa daquela febre, eu vou permanecer adoecido, podendo até morrer. Casamentos que estão com febre, se não forem tratados,
vão morrer. E aonde apresenta-se a febre para Jesus? A igreja. Famílias que estão com febre nos relacionamentos dentro de casa, elas vão morrer se essa febre não for apresentada para Jesus, se essa fragilidade não for apresentada para Jesus. Filhos que porventura sejam distantes do Senhor, e pais às vezes chorando sozinhos no seu quarto, mães às vezes chorando sozinhas, sem compartilhar isso com alguém. Leva esta febre para dentro da igreja, leva esta febre para a casa do Senhor e apresenta para Ele. Leva esta fragilidade para Jesus. Mas pastor, eu não posso apresentar a febre do meu lar, a fragilidade do meu lar, lá na minha casa mesmo. Querido, existem coisas, existem bênçãos que ficam travadas nas regiões celestiais, não porque Deus não deseja nos abençoar, pelo contrário, Ele tem prazer em nos abençoar, é o que diz a palavra do Senhor. Mas existem bênçãos que não chegam até nós por falta de observância de princípios. E sim, é um princípio você orar sozinho, mas é um princípio também você falar das suas febres com quem pode te ajudar. É um princípio também você congregar, estar no meio do corpo de Cristo. E ali naquele ambiente, apresentar para quem pode interceder pela tua vida as tuas fragilidades e as tuas febres. Leva as tuas febres para dentro da igreja, porque a igreja é o melhor lugar para você apresentar as tuas fragilidades. Você entende isso? Amém? Aí vem o versículo 31, que diz assim: então chegando-se a ela, Jesus aqui, tá? Chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a. Olha o que a palavra está dizendo. Alguém apresentou a febre da sogra de Pedro para Jesus. A partir desse momento, Jesus não perguntou: posso ir lá para fazer alguma coisa? A partir desse momento, Jesus não pediu ordens. Ele tomou o controle da situação, porque Ele é Deus que cura. Amém? Ele tomou o controle da situação, porque Ele sabia, não sendo onisciente, porque quando Ele veio a esta terra, diz o apóstolo Paulo, que Ele não usurpou do fato de ser igual a Deus. Então ali estava Jesus como homem, porém cheio do Espírito Santo, conforme diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, que Jesus fez o que fez porque era homem, cheio do Espírito. Jesus, sabendo, a partir daquele momento que a sogra de Pedro estava com febre, ele tinha uma convicção no coração dele, dizendo assim: se tem alguém dentro desta casa que pode resolver esta situação, esse alguém sou eu. E ele toma a frente daquela situação, sem pedir permissão para ninguém. Encontra o quarto no qual aquela mulher estava, e um simples toque, a palavra diz que Jesus tomou-a pela mão, e imediatamente ela foi curada e se levantou. Jesus tocou naquela mulher. Jesus tocou, só tocou. Ele não fez mais nada. O segundo ensino que eu tiro dessa passagem é que a casa de Deus, a igreja, é um ambiente no qual nós recebemos um toque curador do nosso Senhor Jesus. Então essa informação complementa a primeira. Ela dá lógica à primeira informação. Primeira informação: eu preciso da igreja para apresentar as minhas febres a Jesus. Segunda informação: porque lá Jesus pode me tocar e me curar. Aqui nós temos o complemento, aquilo que dá fundamento. Não é apenas expor a minha vida, mas expor a minha vida para quem pode resolvê-la. Expor as minhas fragilidades para quem pode me colocar de volta no eixo.
expor as minhas dificuldades para quem pode consertá-las. Um toque de Jesus levantou aquela mulher. A gente não sabe o que ela tinha, mas havia uma advertência dizendo que alguma coisa não estava certa. E um toque de Jesus faz com que aquela mulher imediatamente se levante. Porque princípios foram observados, alguém apresentou um problema para ele, e ele teve liberdade para consertar da forma que ele achava que ia consertar, que ele deveria consertar. Escute uma coisa, querido e querida, às vezes nós idealizamos, e nós somos criativos demais, às vezes nós idealizamos a forma que nós queremos que Jesus trabalhe em nós. Às vezes nós criamos circunstâncias na nossa mente, quem sabe já fazendo orações que mais parecem listas de compra para Jesus, com tudo aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, na medida que a gente quer, da cor que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque a gente acha que a gente sabe alguma coisa acerca de nós. Deixa eu te lembrar que quem te criou te conhece muito melhor do que você mesmo. Quem te criou te conhece muito melhor do que você mesmo. Se tem alguém que sabe do que você precisa, é o teu Criador. Se tem alguém que sabe do que você precisa, é o Senhor Todo-Poderoso, da forma que você precisa. Por isso, apresentar as minhas febres para Jesus precisa caminhar junto com a subordinação à vontade dele, com a submissão, a entrega à vontade dele, para que ele de fato tome as rédeas da situação, tome as rédeas da minha vida, tome o controle das circunstâncias e dê ele a solução que ele sabe que eu preciso. Todos estão me entendendo? Digam amém? Glórias a Deus. Então idealizar não serve para nada. Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, ali logo depois da carta aos Hebreus, ele escreve que a gente ora e não recebe o resultado da nossa oração porque a gente ora mal. E ele mesmo classifica o que é uma oração ruim. Ele diz assim: porque vocês oram pedindo coisas para os seus deleites, ou seja, para que vocês se deliciem. Quando a gente chegou aqui na cidade, deixa eu fazer uma propaganda. Quando a gente chegou aqui na cidade, eu não sou mineiro, mas eu sou assim um cara super chato com pontualidade. Sou muito chato. Nós chegamos uma hora mais cedo da hora do culto. Isso porque a gente veio dali de Presidente Prudente. Chegamos uma hora mais cedo. Viemos aqui, rodamos aqui pela frente. Falamos, está tudo fechado ainda. Vamos procurar um açaí, e achamos um açaí. Pedi para o Google, falei assim: onde tem açaí? Aí Ribeirão dos Índios. E o Google me levou do lado da igreja metodista. Olha que coisa boa. Aí fomos lá tomar um açaí, e nós gostamos. A minha família é açaizeira, sabe? A gente gosta pra chuchu. E chegamos lá, tinha um cardápio. Eu falei: como é que funciona? A moça falou: você pede o açaí do tamanho que você quiser, a fruta que você quiser, a calda que você quiser. Eu nem terminei de escutar, eu já estava glorificando. Era muita bênção, porque eu podia montar o negócio do jeito que eu gosto. Eu podia montar o negócio do jeito que eu prefiro. Daí eu falei: uma bananinha, leite condensado, né? Meu filho escolheu dele, minha filha escolheu dela, minha esposa escolheu dela, e cada um tomou o açaí conforme a sua preferência. Por que eu estou falando isso? Não estou fazendo propaganda do açaí, não. Mas porque às vezes, quando a gente chega para o Senhor com as nossas orações, a gente já chega com um cardápio na mão, contando para Ele quais são as nossas preferências, dizendo para Ele: Senhor, do jeitinho que eu gosto é assim, a resposta que eu idealizo é essa, aquilo que eu acho que eu preciso é isso,
Aquilo que eu gostaria de receber é isso. A gente tem que olhar para Jesus aqui na casa de Pedro e lembrar que ele não pediu autorização para Pedro, para que não houvesse interferência de Pedro ou de qualquer outro naquela casa, naquilo que Jesus sabia que tinha que fazer ali naquele lar. Era naquele momento, era do jeito que ele fez, e ninguém tinha o direito de bisbilhotar aquilo que Jesus estava fazendo naquela casa. Aí eu que gosto de pegar um cardápio e escolher o açaí do jeito que eu quero, eu tenho que lembrar que eu não tenho o direito de bisbilhotar naquilo que Jesus quer fazer na minha vida. Nós, como igreja, precisamos estar completamente subordinados à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, no versículo 2. Boa, agradável e perfeita. Se eu for um cara muito caprichoso, prefeito, eu posso fazer uma coisa boa, eu posso fazer uma coisa agradável, mas perfeita eu não dou conta. Porque não é um atributo meu fazer coisas perfeitas. Eu não sou perfeito. O prefeito não é perfeito. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. E com o nosso máximo capricho, a gente chega em coisas boas e agradáveis, com o máximo empenho, com o máximo capricho, mas perfeitas não. A palavra diz que se nós nos submetermos ao Senhor, permitirmos que a nossa mente seja transformada por Ele, nós vamos experimentar a vontade que não é só boa, não é só agradável, mas é também perfeita. Vamos vivenciar isso, se a gente não bisbilhotar naquilo que Jesus quer fazer conosco, naquilo que Jesus quer fazer com a igreja, naquilo que Jesus quer fazer com a cidade, naquilo que Jesus quer fazer com pessoas. Se a gente não bisbilhotar e deixar Jesus trabalhar e formos só instrumentos na mão dele, interessados em conhecer qual é a vontade dele, interessados em ter a nossa mente interferida pelo poder do Espírito Santo, aí nós vamos experimentar a perfeição, e a reboque vem as coisas boas e agradáveis também. Amém? O texto bíblico continua, olha só. O verso 31 continua dizendo assim, ó. Começa lá, né? Chegando-se, ela tomou pela mão e levantou, e imediatamente, presta atenção aqui, imediatamente a febre a deixou e servia-os. Quando a igreja aprende que ela é um ambiente para que as febres, as fragilidades sejam apresentadas a Jesus, e que ela é um ambiente no qual o toque de cura de Jesus precisa fluir, quando ela entende isso, vem uma terceira consequência. A palavra diz que aquela mulher, ao ser tocada e levantada por Jesus, imediatamente, não foi 2 dias depois, não foi 1 hora depois, imediatamente passou a servir. Uma igreja que entende a sua função na cidade, uma igreja que entende a sua função na comunidade, é uma igreja que serve, é uma igreja que faz diferença, é uma igreja que sacode a cidade, que sacode, seja através, Juarez, da oração de 4 lá no templo, ou seja através de um evento aberto a toda a cidade para comemorar o aniversário da igreja, pastor. Os poucos do templo, não existe igreja pequena quando o projeto é grande, guarda essa. Os poucos do templo, ou os muitos da comemoração, têm o mesmo poder de sacudir uma cidade, uma região, quando há um propósito no coração deste. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu que onde houvessem 2 ou 3 reunidos,
Se esses 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele disse que lá, naquela pequena reunião de 2 ou 3, ele estaria. E onde Jesus está, não importa que sejam 2. Onde Jesus está, não importa que sejam 4 ou 10. Todo o poder manifesto de Deus, toda a palavra cumprida e real de Deus está presente. E isso vai fazer diferença. Esse lugar não é um lugar comum. Alguém já disse aqui, se não me engano foi o pastor Jorge, que agora esse lugar aqui, neste momento, neste tempo, se tornou casa de Deus, se tornou igreja de Cristo. Por quê? Porque nós caprichamos no terno, pastor João? Não. Mas porque Jesus foi convidado para esta reunião, desde quando essa reunião foi idealizada. A presença dele foi saudada quando nós começamos esta celebração. Nós chegamos aqui minutos antes do culto começar e o ministério de louvor já estava adorando ao Senhor. O culto não tinha começado, mas a atmosfera já estava sendo gerada neste lugar. E era impossível descer do carro e começar a escutar os primeiros barulhos da música sem sentir o arrepio da consciência de que o meu Senhor está presente neste lugar. Nem começou, não tinha nem começado, e essa consciência já era real. Imagino que para muitos de vocês também, ao ponto de entrarmos aqui e quem sabe como Jacó dizermos: verdadeiramente esse lugar é casa de Deus, por isso eu vou dar o nome desse lugar de Betel. Jacó, ele disse isso num lugar que não tinha nada a não ser uma pedra para ele repousar na sua cabeça enquanto passava uma noite de sono. E ali, ao ver a presença do Senhor, ele disse: aqui também é a casa de Deus, porque Deus está neste lugar. Quando uma igreja percebe isso, que apresentar as suas fragilidades para o Senhor é o caminho da cura, e a cura é o caminho do serviço, é a sequência que o texto está colocando para nós. Essa igreja vai sacudir a cidade na qual ela está plantada. Vai sacudir, a oração dessa igreja vai abrir portas. A oração dessa igreja vai mudar realidades, transformar realidades. Que se dirá a unidade das igrejas, que se dirá a unidade dos crentes em Cristo Jesus. Aí o texto continua dizendo o seguinte, versos 32, 33 e 34. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Trouxeram-lhe quantos? 10? Todos. Sabe o que é todos aqui? Todos é todos. De uma cidade. Continua a leitura. E toda a cidade, quanto? Metade dela? Toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Último ponto que eu quero tocar com você, o quarto ensino que essa passagem traz para mim e para você. A igreja que apresenta suas fragilidades para Jesus, que recebe cura de Jesus, que se levanta para servir, é uma igreja que tem portas abertas para adoração, cura e libertação. E a cidade pode contar com ela. A cidade pode contar com ela, prefeito. A cidade pode contar com essa igreja. Uma igreja que sabe porque as suas portas estão abertas. Eu imagino, depois que a sogra de Pedro se levantou, quando a palavra fala, servia-os. O termo que é utilizado na palavra pressupõe que ela servia mesmo, servia um lanchinho, que ela servia de forma a alimentar os da casa.
Então imagina, a senhorinha levantou, foi lá no forno de lenha, fez um bolinho de fubá, daqueles com goiabada dentro, estou contextualizando, passou um cafezinho, trouxe para a mesa, e está toda a turma ali, bolinho de fubá, goiabada derretendo, cafezinho, e nisso essa turma começa a escutar um burburinho, gente falando, e esse burburinho vai aumentando, ao ponto de se tornar um negócio incômodo, porque lá do lado de dentro da casa já não dava mais para conversar por causa do burburinho do lado de fora. Aí alguém diz assim: vou lá ver o que está pegando, vou lá ver o que está acontecendo, aonde que é esse burburinho, e quem sabe abre a porta e dá de cara com a informação: o burburinho é aqui mesmo, o burburinho é na tua casa, Pedro. Ou, se nós olharmos para a metáfora que nós estamos usando, o burburinho é a porta da igreja. De repente alguém fecha a porta correndo, aqui eu já estou imaginando, fecha a porta correndo, corre lá dentro, e diz: gente, a cidade inteira está aí na porta, e vocês não sabem da maior, a primeira fila é de doente e de endemoniado, que é isso que o texto fala. Trouxeram todos os doentes, Jesus curou muitos, expulsou muitos demônios, a cidade inteira está aí na porta. E agora, mais uma vez, Jesus, que não pediu permissão para Pedro para curar a sogra, se levanta e vai até aquela porta. E aquilo que era só um café com bolo, feito pela sogra recém-curada de Pedro, aquilo se torna em um culto de cura, libertação e adoração que envolve a cidade inteira. Pastor Jorge, as coisas simples, o bolo e o café daquela mesa, são apaixonantes para atrair Jesus, para que Jesus possa sacudir uma cidade. É na simplicidade que Ele opera, é na simplicidade que Ele atua. Jesus não precisa de grandes movimentos para Ele fazer um grande movimento. Ele não precisa de grandes matérias-primas para que Ele possa do nada fazer tudo, para que Ele possa da doença fazer cura, para que Ele possa do endemoniado fazer alguém liberto, para que Ele possa, daquele que é dependente de substâncias químicas, ser alguém que amanhã vai testemunhar a sua libertação. Jesus não precisa de matérias-primas, Ele só precisa de um povo que resolveu em algum momento apresentar as suas fragilidades a Ele sem entrega, que resolveu em algum momento deixar que Ele tome essas fragilidades e as cure do jeito que Ele deseja. Isso é submissão. Sabendo por que foi curado, um povo que se levanta, isso é serviço. E abrindo as suas portas para que toda a cidade seja sacudida. Isso é igreja. Isso é igreja. O lugar no qual eu posso apresentar as minhas fragilidades, tê-las como curadas e levantar para servir. É só abrir a porta, porque a cidade vai ser sacudida. Teve um avivalista do século XIX, Smith Wigglesworth. Esse sujeito dizia o seguinte: um incêndio, um lugar que está pegando fogo, ele não precisa ser anunciado. Os sinais mostram aonde está o incêndio. Tem fumaça. Quando você chega perto, você sente o cheiro. Quando você chega mais perto, você sente o calor. O incêndio não precisa de propaganda. E esse avivalista, Smith Wigglesworth, ele comparava o incêndio a uma igreja da qual flui o poder de Deus. O poder de Deus, assim como os sinais do fogo, do incêndio, é suficiente. O poder é suficiente
para que uma cidade esteja à porta da igreja. Para que uma cidade seja impactada pela oração dos 4, 5, 10, numa segunda-feira qualquer. Para que a cidade sinta os impactos de homens e mulheres que têm levantado mãos santas, às vezes dentro do templo, às vezes na rua, às vezes no centro de eventos, mas que têm levantado mãos santas para abençoar as autoridades da cidade, para abençoar as famílias da cidade, para abençoar os não convertidos da cidade, e clamar que em algum momento eles se tornem sensíveis à graça do Senhor, que já os persegue, querendo apaixonados pelo Senhor Jesus, assim como você é apaixonado por Ele. Quando a igreja entende sua missão, a igreja entende o seu propósito, quando a igreja entende o que ela pode ser uma cidade, toda a cidade vai ser impactada na porta dessa igreja, vai ser impactada por aquilo que essa igreja faz. Eu creio nessa verdade, e se você crê nessa verdade, eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza, para que nós possamos orar.